Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo. Quero com alegria acolher você no nosso programa Testemunho de Fé, nesse nosso encontro semanal em que nós refletimos a respeito da Palavra de Deus. Nesse domingo nós estamos no 14º domingo do Tempo Comum e a Igreja proclama o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Nós queremos refletir a respeito deste Evangelho, recordando um pouco qual é o contexto no qual Jesus pronuncia estas duas palavras extraordinárias. Primeiro, um grande louvor a Deus, porque Deus revelou aos pequeninos o seu caminho, e, ao mesmo tempo também, um grande brado, conhecido como o brado do Redentor, em que Jesus diz: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei." Então, é esta a belíssima imagem que nós temos de Jesus com os braços abertos, como aquele Cristo Redentor, lá no Corcovado, no Rio de Janeiro, aqueles braços amplos, dizendo: "Vinde a mim, eu vos aliviarei." E quem é que vai ser aliviado? São os pequeninos, porque o Pai, Senhor do céu e da terra, escondeu essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelou aos pequeninos. Para a gente entender o contexto dessa palavra e apreciá-la com profundidade, eu gostaria de ir um pouco mais para trás e recordar os capítulos anteriores. Veja, eu sei que pode parecer que a gente vai perder tempo, mas eu acho que nós somos capazes de tirar grande fruto desse contexto no qual Jesus pronuncia essas palavras fantásticas e comovedoras. No capítulo 9, Jesus estava expulsando um demônio. E aí, os chefes dos judeus, ou seja, aqueles que são os pastores de Israel, aqueles que deveriam cuidar do povo e defendê-los do demônio, ao invés de reconhecerem em Jesus o Messias, o Salvador enviado, eles simplesmente acusam de Jesus de fazer aquilo tudo por Beelzebu. E então Jesus, vendo que estes maus pastores, os pastores de Israel, deixam as suas ovelhas assim, sendo presa de demônios, ele então olha para aquele povo, se compadece deles porque são como ovelhas sem pastor. E Jesus diz: olha, peçam operários para a messe, ou seja, peçam pastores conforme o coração de Deus. Esses maus pastores, esses pastores de Israel, eles deixam vocês aí oprimidos pelos demônios. Vocês não serão capazes de se libertar com esses maus pastores. Então Jesus vai e escolhe os 12 apóstolos. O Evangelho de São Lucas nos recorda que Jesus escolheu esses 12 apóstolos depois de uma noite inteira de oração. Jesus está colocando em prática aquilo que ele mesmo nos ensina, ou seja, pedir ao Senhor da messe. Pois bem, e aí Jesus envia os seus apóstolos. São aqueles evangelhos que nós meditamos ao longo destes domingos, do capítulo 10, em que Jesus vai dizendo aos apóstolos como eles devem se comportar. Agora, o evangelho desse domingo, os apóstolos voltam da missão. Voltam da missão e voltam alegres, contentes, relatando para Jesus as maravilhas que eles realizaram. E Jesus então prorrompe nesta oração belíssima de louvor ao Pai. Por quê? Porque os
pequeninos. Estes pequeninos. Os pequeninos que foram humildes de se abrir à palavra de Deus, estes receberam uma revelação do Pai. Foram esses que receberam verdadeiramente o segredo do coração de Deus. E qual é o segredo do coração do Pai? Bom, se nós quisermos conhecer os segredos do coração de Deus, precisamos ir para o coração de Jesus. Por quê? Porque o próprio Jesus diz, né, que ninguém conhece o Filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Essa frase que está aqui no Evangelho deste domingo é exatamente uma frase que tem o mesmo conteúdo daquele versículo 18 do prólogo de São João, que diz: ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho que está voltado para o peito do Pai, o Filho que está reclinado no coração do Pai, o Filho que está na intimidade do Pai, foi Ele quem nos deu a conhecer. Então vejam, nós temos o quê? Temos essa cena dessas ovelhas sem pastor, essas ovelhas maltratadas, esse povo abandonado a si mesmo, com esses pastores soberbos de Israel, que não querem aceitar a revelação de Deus através de Jesus. E exatamente esses pastores soberbos são estes sábios e entendidos, aos quais Deus escondeu a verdade. Mas somente os pequeninos é que receberam a revelação. A revelação de compreender que Jesus, sim, Jesus é aquele que reclinou a cabeça no peito do Pai lá na eternidade, e é Ele quem conhece Deus. Se nós compreendermos isso, compreendermos a grandeza de Jesus, amarmos Jesus, nós estamos recebendo esta graça, essa revelação que vem de Deus. Meus queridos, isso é belíssimo, e aqui nós precisamos entender a nossa vida espiritual. Nós precisamos aqui ver este convite do Evangelho deste domingo, de nós termos uma vida espiritual profunda e verdadeira. Nós precisamos realmente conhecer este amor, esse amor escondido de Deus, esse amor escondido desde todos os séculos e que agora se revela aos pequeninos. Mas como nós vamos fazer? Assim como Jesus aprendeu reclinando a cabeça no peito do Pai lá no céu, né? Assim como ele conhece o Pai e o Pai o conhece lá no céu, aqui então na terra também nós precisamos reclinar a cabeça no peito, no coração de Jesus. E é por isso que Jesus diz: vinde a mim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos reclinar a nossa cabeça no peito de Jesus, como Ele fez lá no céu. É por isso que existe um paralelo perfeito entre o prólogo de São João, em que o Verbo eterno, o Filho unigênito, reclina a sua cabeça no peito do Pai, e aquela passagem da última ceia, em que São João, o apóstolo, o discípulo amado, reclina sua cabeça no peito de Jesus, como uma criança que reclina a cabeça no peito do seu Pai querido. Sim, Jesus diz: vinde a mim. A quem é que Ele dirige esta palavra vinde a mim? Ele dirige aos pequeninos. Ele dirige àqueles que são humildes, aqueles que se fazem como crianças, aqueles que, criancinhas, se jogam no peito de Jesus, como São João se jogou no peito de Jesus para ouvir aquelas palpitações de amor e ver o quanto Deus nos ama. Sim, se nós nos reclinarmos no coração de Jesus, nós iremos descobrir verdadeiramente o que é o amor de Deus e o quanto Ele nos ama. Jesus quer nos ensinar isso.
Ele abre os braços e diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, sob o peso dos vossos fardos. Qual é o nosso peso? Qual é o nosso fardo? Bom, o nosso peso são os amores mundanos. Nós todos queremos ser felizes. Os seres humanos querem ser felizes, mas ficam batendo a cabeça por aí, procurando um lugar para serem felizes. Nós queremos reclinar a nossa cabeça, mas precisamos ouvir de Jesus. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça aqui na terra. Não é aqui que nós vamos reclinar a cabeça. Precisamos reclinar a cabeça no peito do Cristo. E quando nós formos nesse domingo participar da Eucaristia, nós precisamos fazer isso. A comunhão precisa ser isso. Cada missa precisa ser isto. Aquele altar, que é ao mesmo tempo mesa e altar, precisa nos recordar daquela ceia em que o discípulo amado reclinou a cabeça no peito de Jesus, e precisa nos recordar daquele altar que foi o Calvário, onde o mesmo discípulo amado viu aquele peito sobre o qual ele reclinou a cabeça, transpassado, vertendo sangue e água por amor a nós. Meus irmãos, se queremos ser verdadeiramente cristãos, precisamos ousadamente entrar nesta intimidade de Deus. Mas não estamos invadindo a intimidade de Deus. É Ele mesmo que nos convida e que quer que nós entremos na sua intimidade. Deixa eu dizer bem claro, se você não entendeu até agora. É muito fácil ser cristão e não amar Jesus. Eu digo isso até mesmo de mim. É muito fácil ser padre e não amar Jesus. Nós precisamos pedir a Ele esta graça. Essa graça. E é Ele quem nos diz, e a palavra de Cristo não é uma palavra que explica, é uma palavra que faz. Se nós realmente abrirmos o nosso coração, os nossos ouvidos moucos, o nosso coração de pedra, se nós abrirmos o nosso coração às palavras dele, se nós olharmos para aqueles braços convidativos, aqueles braços amorosos que disse: vinde a mim, todos vós com os vossos fardos pesados. Você anda batendo a cabeça, meu filho. Onde é que você anda batendo a sua cabeça? Que fardos você anda carregando? É o fardo de querer ser feliz neste mundo? Mas que lugar miserável é este onde você procura felicidade? Onde que você anda reclinando sua cabeça? Em que paixões mundanas, em que misérias? É na bebida, é na droga, é no sexo desregrado, é no dinheiro? Onde é que você procura a sua felicidade, mas você não vê que você só está se machucando, que você só está se fazendo mal, que na verdade a vida está se tornando um fardo, a vida que é tão bela, a vida que é dom de Deus, a vida que é graça, vai se tornando miseravelmente pesada. Porque na sua soberba, sim, aquela soberba da serpente, aquela soberba que dizia a Adão e Eva: desobedeça a Deus, não siga os mandamentos, porque se vocês desobedecerem, vocês serão como deuses, senhores do bem e do mal, vocês poderão fazer o que quiserem. E então o homem pecador proclama a sua liberdade, o homem pecador diz, canta o seu grito de alegria e de liberdade, e como um filho pródigo sai para gastar a sua riqueza em prostitutas, até que finalmente vê que longe do Pai ele só tem o fardo, ele só tem a comida dos porcos. Meus queridos, como não enxergar isto? Como não enxergar o fardo pesado do pecado? Como não enxergar o fardo pesado de quem procura a felicidade longe de Deus? Ah, os fardos pesados que nós mesmos vamos impondo a nós, colocando em nossas costas, como miseráveis camelos esmagados
debaixo de uma carga, num mundo deserto, deserto de felicidade e deserto de amor verdadeiro. Jesus diz, Jesus quer nos dar um fardo leve. Sim, despoja-te desta carga pesada, desta miséria que você mesmo impôs a você. Ouça o grito do Redentor, esses braços abertos, e diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual é o jugo de Cristo? Qual é o fardo de Cristo? O jugo de Cristo é o amor, é a caridade. Mas nós não somos capazes de amor e de caridade. Nós não somos capazes de amar. Nós não amamos Deus, não amamos a nós mesmos, não amamos a ninguém. Nós somos inimigos de nós mesmos, inimigos de Deus. Somente se nos despojarmos deste fardo pesado, debaixo do qual, acabrunhados, nós passamos uma vida de morte e de tristeza, somente se nós nos desfizermos deste fardo e reclinarmos nossa cabeça no peito de Jesus. Aprendei de mim, manso e humilde de coração. Se nós reclinarmos nossa cabeça como um discípulo amado no peito do Cristo, neste coração manso e humilde, se nós ouvirmos as suas palpitações de amor pelo Pai do céu, se nós, como criancinhas, como pequeninos aos quais o Pai revela as coisas, formos humildes e dissermos: eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu já nem sou digno de ser chamado teu filho. E, no entanto, o Senhor nos recebe em casa. Nos dá túnica nova, sandália aos pés, anel no dedo. Faz um banquete e neste banquete nos convida a sentar ao seu lado e reclinar a cabeça no seu peito. Para dizer: meu filho, andaste tão longe, foste tão longe de mim, tão longe de ti mesmo, tão longe da felicidade. Vem, meu filho, descansa comigo agora. Reclina tua cabeça no meu peito como um filho e aprende de mim. Aprende de mim que meu fardo é suave. Se você me servir e me servir sempre, você vai aprender a doçura do amor, como todos os santos aprenderam. Quando os pecadores e mundanos olham para a vida de um santo, o que é que enxergam nesta vida? Enxergam um fardo, uma cruz. Nós olhamos para a vida dos santos e vemos a sua vida miserável de quem carregou a cruz. Mas isso porque somos soberbos. Mas se nós nos humilharmos, se nós formos pequeninos, se tivermos um coração manso e humilde, nós seremos capazes de enxergar aquilo que somente os pequeninos recebem de revelação e de luz. Nós vamos ver que aquela cruz que estes santos carregavam com denodo, essa cruz que os santos carregavam cheios de valentia, essa cruz não era nada pesada. Porque todas as vezes que nós abraçamos a nossa cruz por amor a Cristo, nós temos dentro de nós um sirineu, aquele que carrega a cruz conosco, que nos dá energia, nos dá a força, nos dá a graça de carregar a cruz e de amar. De tal forma que quando nós amamos, já não somos nós que amamos, é o Cristo que ama em nós. É Ele.
que ama em nós. Meus queridos, que evangelho fantástico e que convite extraordinário. O que você vai fazer? Você vai deixar passar esse convite? Você vai deixar passar esta ocasião? Santo Agostinho tinha bem razão quando dizia: Timeo Deum transeuntem. Eu tenho medo do Deus que passa. Você vai deixar passar esta ocasião? Deus está passando na sua vida, está convidando e dizendo: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Lançai sobre Ele as vossas preocupações, como um filho, como uma criança. Um caminho espiritual de uma Santa Teresinha da infância espiritual, como um São João Evangelista reclinado no peito de Jesus, como uma criancinha no regaço acolhedor de sua mãe. Lançai sobre Ele as vossas preocupações, Ele tem cuidado de vós. Mas isso não será possível se você não se humilhar, se você não aprender. Portanto, o coração de Jesus é isso. É um coração humilde e é um coração da mansidão filial, um coração piedoso. Jesus nos ensina mansidão, que é piedade, humildade, que é pequenez. Ou seja, é o caminho dos pequenos filhos. É a pequena via. É o caminho de quem sabe muito bem que o amor nunca é pesado. Mas você não vai aprender isso se você ficar olhando de fora. Você não vai aprender isso se você ficar simplesmente olhando para aqueles cristãos que carregam a cruz. O cristianismo é uma realidade tal que ou você mergulha nele e o conhece desde dentro, ou você não vai compreendê-lo. Tertuliano recorda que os pagãos, quando olhavam os cristãos, ficavam assustados, porque o cristão é como uma lâmpada, aquelas lâmpadas de óleo, como aquelas lâmpadas de Aladim, né? Uma lâmpada de óleo que por dentro ela carrega um óleo secreto, uma unção secreta, um azeite secreto, mas quem olha de fora só vê a chama, só vê o fogo que queima. Então Tertuliano dizia: quando os pagãos olham para os cristãos, eles olham de fora e veem o fogo e se assustam. Eles veem a cruz e se assustam. Eles veem o sofrimento e se assustam. Eles veem o fardo de Cristo e se assustam. Mas é porque eles não estão dentro. Porque somente quem está dentro é que vê a unção. Somente quem está dentro é que vê o óleo. Então eu faço a você este convite. Você que está esperneando para amar Jesus, para dar o seu sim, para finalmente abraçá-lo, eu faço a você esse convite. Ouça, não as minhas palavras, não, ouça dentro de você, que o Redentor dentro de você, de braços abertos, diz neste domingo bendito: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, os fardos dos pecados, de uma vida miserável, de uma vida de filho pródigo que cuida de porcos. Eu vos darei descanso. Mas para que haja descanso, tomai sobre vós o meu jugo. Sim. É necessário que tu digas: irei me levantar, vou para o meu pai e dizer: recebe-me como um empregado. Se você tomar o jugo e disser: recebe-me como empregado, ele então irá dizer: sou manso e humilde de coração. E você pode reclinar sua cabeça no peito dele, no festim que ele faz para o seu filho bendito que estava morto e voltou à vida. Vós encontrareis descanso. Por quê? Porque é suave o jugo do amor, é leve
o fardo da caridade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.